Olá pessoal, boa tarde. Já no início do vídeo vou pedir que vocês reajam a esse conteúdo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal para demonstrar que esse conteúdo é relevante e assim vocês nos ajudam a crescer aqui nessa plataforma, nos estimulando a produzir mais conteúdos como estes. Desde o início do vídeo gostaria de agradecer o carinho do meu amigo Robson Castro, que gentilmente me deu de presente um microfone de lapela que vai me permitir fazer vídeos com muito mais qualidades para vocês. No vídeo de hoje vamos falar acerca do Gol e Paraty G2, G3 e G4 equipados com a celebrada mecânica 1.6 e 1.8 AP. Esse vídeo eu vou fazer ancorado na minha experiência como proprietário de 4 Paratis, sendo uma G2, 2 G3 e uma G4. Eu tive também 2 Gols, um G1 e um G3, mas foram experiências menores. Eu tive muito contato com essa carroceria da Paraty e com essa mecânica AP, tanto 1.6 quanto 1.8, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, onde eu vou colocar, ancorado na minha experiência de dono, alguns pontos que eu considero negativos e outros que eu considero completamente positivos nesse carro. Bom, como característica geral, a gente pode perceber que esse é um carro muito retilíneo, né? Fruto da mecânica posicionada longitudinalmente e também da idade do projeto. É um carro considerado comprido, mas é um carro estreito. Esses dias para trás eu parei perto de um Sandero e de um Quid e eu vi como a Paraty parece pequena perto desses carros que têm projetos mais atuais, né? Então imagine um Gol que essas características que eu coloquei do tamanho ficariam ainda mais sobressaltadas. Bom, a Paraty ela tem 4,13 metros de comprimento total, sendo que tem 2,46 de distância entre eixos. E tem de largura 1,62. O Gol tem 3,80 e tem os mesmos, naturalmente, 2,46 de distância entre eixos. Eles compartilham a mesma plataforma AB9. A diferença entre ambos fica de, acredito que, 33 centímetros de diferença de um para o outro. E é justamente esse ponto aqui, da distância entre eixos, onde, a meu juízo, reside o principal ponto negativo, para não falar defeito desse carro. Eu gostaria de dizer que tem algumas pessoas que ficam ofendidas quando você começa a listar alguns defeitos do carro, alguns pontos que você considera negativo, e elas perdem o entendimento de que isso aqui, por mais que a gente goste, eu gosto muito desse carro, está comigo desde 2015, eu já tive 4, eu acho que é a carroceria, a mecânica que eu mais tive contato na minha vivência de quase 20 anos enquanto motorista. Eu acho que o meu carinho por esse carro está mais do que provado. Mas isso não me deixa cego de perceber alguns defeitos que o carro tem que tem que ser considerados no bojo da idade do projeto. Se você considera a idade do projeto do carro, você pode até relativizar alguns dos defeitos. E o primeiro dos defeitos que eu gostaria de listar desse carro aqui é a distância entre eixos, que por ser um projeto datado dos anos 90, utilizar uma plataforma lá dos anos 80, que começou a ser rascunhada no final dos anos 70, essa distância entre eixos deixa um espaço aqui na traseira muito pequeno. Então o carro está com o banco regulado para mim na dianteira e facilmente as minhas pernas raspam aqui no banco traseiro, aqui. Então não fica muito confortável. O assento traseiro ele é um pouco mais alto do que o dianteiro, por conta de ser aqui embaixo que fica o tanque de combustível, a bomba, e o espaço para cabeças também fica comprometido, que facilmente uma pessoa com mais de 1,85 m raspa a cabeça viajando aqui atrás. O túnel central é razoavelmente baixo, dá para 3 pessoas dividirem esse banco, que ele é bem retilíneo, mas o espaço de você raspar o banco aqui atrás, a perna aqui atrás do banco, fica comprometido. Então essa é uma das características negativas e também o espaço para a cabeça aqui nos ocupantes do banco traseiro. Já na dianteira, esse problema de raspar a cabeça não acontece. Vocês podem reparar aqui que o espaço é bem legal, ó. A distância do encosto no mínimo para o teto fica bem alto.
Agora, aqui na traseira também, eu acho esse encosto de cabeça baixo, assim. Ele fica... Até porque como o carro ele vai diminuindo um pouco a altura aqui para a parte do porta-mala, esse encosto não é muito eficiente. Então, o primeiro defeito do carro que eu considero é o espaço interno aqui para quem vai na traseira. É um espaço considerado pequeno e apertado para os padrões atuais, mas, repito, se você considera a idade do carro e o projeto, fica bastante adequado. Um outro problema que eu acho nesse carro, de defeito, é com relação aos freios. Eu acho que é um dos principais elementos que, não digo que obstaculizam, mas que coloca um pouco da dificuldade para utilizar esse carro nos dias atuais. Ele usa freios ventilados na dianteira e tambor na traseira. As opções de freio ABS na linha Gol Paraty G2, G3 e G4 só saíram nas linhas G2 e G3. O G4, quando vinha equipado com esse equipamento, ele teria que ter obrigatoriamente o interior da linha G3, inclusive o painel e o forro de porta, porque para a linha G4 não era possível adaptar o ABS e preponderantemente o ABS também para esse interior, né? Outro problema que eu acredito que esse carro tenha, é o que eu não gosto, é esses vincos assim muito agressivos aqui nas portas, olha. Já me machucou muitas vezes eu estar numa descida, o vento empurrar a porta, olha só como é uma quina assim, muito vincada. Aqui na porta traseira também, olha. Isso aqui se machuca, é bem agressivo, assim, uma ponta bastante afiada, isso eu não gosto. Aqui no porta-mala, que tem abertura aqui no painel, eu também gostaria de reclamar que essa quina também é bem agressiva aqui e essa aqui não tem nenhum tipo de proteção. Uma vez numa descida, essa aqui bateu na minha cabeça e machucou. Então, eu não gosto também desse acabamento aqui das portas do carro. Eu acho que poderia ter uma aerodinâmica menos afiada e menos agressiva para os seus passageiros. Um outro ponto também que eu considero um ponto negativo é a segurança ativa e passiva, que é muito baixa nesse carro, né? Em função da indisponibilidade do ABS, do airbag para a linha, mas temos que considerar o ano, né? E também da ausência de barras de proteção nas portas e de célula de sobrevivência. Então, acho que o principal empecilho para utilizar esse carro na contemporaneidade, e olha que eu uso ele no dia a dia, é a questão da baixa segurança ativa e passiva que o carro tem. Isso eu não gosto mesmo. É o que eu não gosto. Com relação a um outro ponto negativo, agora eu vou desagradar algumas pessoas. A mecânica AP, ela é unânime na sua qualidade. Entretanto, eu não gosto muito do ruído desse motor. É um motor muito barulhento, embora essa minha aqui, as duas 1.8 que eu tive, vieram equipadas com essa manta acústica aqui, de veludo, o que melhora um pouco, mas é um motor muito barulhento, sobretudo 1.6. As 1.6 eu achei o motor ainda mais barulhento e mais áspero. Eu gosto mais do barulho desse 1.8, eu nunca tive 2.0, ainda quero ter para fazer o teste. Mas com relação aos defeitos, seriam esses. Agora vamos começar a falar dos pontos positivos ou das qualidades do carro, que é o que nos interessa aqui também, né? Eu gosto muito desse estilo desse carro, sobretudo do G3. Eu acho que foi a geração mais bem acertada e destaco que foi o auge dessa linha Gol, foi essa fase G3, que foi lançada no finalzinho de 99 e já como linha 2000. E essa minha aqui, esse exemplar que eu tenho, uma Paraty G3 1.8 evidência, é chamada G3 fase 2, que ela tem uma leve alteração aqui no para-choque dianteiro, ficando com os vínculos mais proeminentes e mais agressivos, e tem um corte na tampa traseira também diferente,
mudando também o para-choque traseiro. Acho que é a fase que eu considero de auge dessa linha G3. O Gol também teve essas mesmas mudanças durante esse período. Essa linha G3 fase 2 saiu no finalzinho de 2002, já como linha 2003, e ficou em linha até 2005, quando foi substituída pela linha G4, que foi onde eu considero que teve uma espécie de downgrade, onde o carro foi, digamos que, rebaixado no que tange ao estilo e foi um pouco mais simplificado para dar espaço para a linha Fox, né? Inclusive, o desejo era que a Space Fox ocupasse o lugar da Paraty. Para mim, os G3 são, tanto o Gol quanto o Paraty quanto o Saveiro, são os modelos mais bonitos dessa família. Agora, como outro ponto positivo e preponderantemente positivo desse carro é a mecânica AP 1.6 ou 1.8. É um motor muito robusto, o 1.8 que é o que eu tenho aqui tem 15,5 kgfm, que vem cedo a 3.000 RPMs. No documento tem 99 cavalos de potência, mas todos os mecânicos especulam que tinha muito mais. É só recalibrar lá o catalisador, que esse motor entrega muito mais potência. O 1.6 tem 14,4 no álcool e mais ou menos 14,2 na gasolina, com isso quilograma-força-metro, com 97 cavalos, e te entrega também o torque em 3.000 giros e tem o torque máximo a 5.700 RPM. Esse carro, seja no 1.6, no 1.8, tem um torque excelente, tem um consumo mediano, considerando que é um motor de concepção antiga, com um cabeçote de ferro, mas é um motor muito robusto, resiste a altas quilometragens, é muito utilizado em off-roads para colocar em Jeep, para fazer adaptações, turbinar, colocar todas as preparações possíveis, ele tolera com muita resiliência. Outra coisa que eu gosto e considero um ponto positivo desse carro é que ele tem pouca elétrica, né? E essa injeção aqui é uma injeção muito simples. E por conta disso, ela não fica acendendo toda hora e dando problema, como é a injeção da linha GM. Olha só, esse meu aqui está com 178.300 quilômetros. Assim que você dá a partida, a luz da injeção já apaga. Eu vou dizer para vocês que nesses 21 anos de uso e nessa quilometragem aqui, eu estou com esse carro desde 2005, essa luz nunca acendeu, nunca acendeu. Ao contrário dos outros veículos que eu já tive, só destacar para vocês aqui, eu gosto dessa iluminação em azul que esse carro tem. É um interior assim, ó, bem minimalista, mas tem tudo à mão, os comandos. Gosto desse forro de porta. Essa aqui é a versão Evidência. Tem esses bancos bonitos aqui. Eu destaco esse comentário com relação à injeção eletrônica, porque a Blaze, a Zafira, o Ômega, o Vectra, que eu já tive, acendiam a luz da injeção por qualquer coisa e comprometia o funcionamento de um dos cilindros. Então eu confesso a vocês que eu sou um apezeiro traumatizado com o motor GM Família 2 por conta de problemas com a injeção eletrônica. Inclusive, a Zafira que eu tive, que era uma 2012 manual, que é a última série lá daquela mecânica do motor GM Família 2 com motor MPFI, eu vendi porque eu não consegui um mecânico aqui na minha cidade que conseguisse acertar o carro. Outro ponto também muito positivo, é uma qualidade desse carro, é a sua robustez do conjunto mecânico. Para vocês terem uma ideia, a bomba de combustível eu troquei após 16 anos de uso e 150 mil quilômetros. O ar-condicionado desse carro, que já está com 21 anos de uso, nunca foi trocado, nem o núcleo evaporador, nem tampouco o compressor. Já fiz limpezas desse sistema. Ele não está com a mesma eficiência e funcionalidade do meu Jetta, mas ainda dá conta, né, da contemporaneidade, atestando como é um conjunto robusto. A minha irmã comprou um Voyage G5 assim que saiu, e com 3 anos de uso ela trocou 3 vezes o núcleo evaporador. Então eu acho que um carro desse aqui, dessa quilometragem, 178 mil quilômetros, 21 anos de uso, ainda com o sistema de ar-condicionado original e funcionando, tem seus méritos, né? Então eu não deixo de destacar isso. Outra coisa também que eu considero muito eficiente nesse carro é o sistema de direção hidráulica. Esse ano que eu fiz o primeiro reparo nela, e foi simples, e ela continua muito funcional e ainda bastante leve, né?
há muita disponibilidade de peças, de suspensão, e eu considero assim muito resistente. Eu tive Gol, Civic, ou tive Civic, Corolla nos últimos anos, e eu tinha problemas crônicos com peças de suspensão, beleta, coxinha do motor. Nesse carro aqui, eu andando pela cidade, eu caio em buraco, eu digo, meu Deus, a suspensão ficou lá atrás. E a suspensão continua íntegra, sem grandes problemas, né? É claro que por ser um projeto dos anos 90, um defeito que esse carro ainda tem é com relação a muito plástico interno, e é tudo plástico duro mesmo, o que faz com o passar dos anos você escute alguns barulhos internos, mas que são compreensíveis considerando o projeto do carro, né? E a proposta de consumidor a que ele se destinava. Outra coisa que eu queria destacar também, que eu considero muito positivo desse carro, é o tamanho do porta-malas, sendo esta uma Station Wagon compacta, como é o caso da Paraty. São 384 litros e é bastante fundo, então dá para colocar 4 malas aqui, grandes, e o carro leva. É muito fácil esse sistema para poder baixar aqui esse banco traseiro, transformando o carro em uma espécie de um mini furgão, e fica com espaço bom. O ângulo de abertura da tampa também permite um bom aproveitamento, mesmo no caso do Gol também. Ele tinha, à época, um porta-mala que era compatível com seus principais concorrentes, que era Corsa, Celta, Palio, e ele entregava um espaço de porta-malas também adequado. Era isso. Se você pensa em comprar um Gol G3, G2 ou G4, ou uma Paraty também dessa mesma série, fica aqui a minha recomendação como proprietário há mais de 20 anos, com uma boa relação com esse veículo, muito resistente, manutenção barata. O seguro total desse carro, esse ano eu paguei R$ 1.300, ano passado eu tinha pago 800 e pouco, então teve uma pequena elevação, acredito por conta do valor tabela FIP dele, que antes estava na casa de 14 mil, na última vez que eu olhei, esse aqui é uma Paraty 2003 1.8, Evidência, está avaliado em R$ 21 mil. É um carro isento de PVA, o que também é muito bom, o que faz com que ele ainda fique ainda figurando como uma boa opção no mercado de usados. Era isso, pela atenção de vocês, muito obrigado. Até a próxima.